Falando do Andrei Santos, outra questão que envolve o Palmeiras, o jogador, como todo mundo já informou, não conseguiu o visto de trabalho para jogar agora na Inglaterra, foi comprado pelo Chelsea, mas o Vasco ele tem a preferência, né? No acordo de venda, o Vasco tem a preferência, em caso de retorno aqui no Brasil. A preferência quer dizer que o Vasco tem que ser consultado se o Chelsea fechar a negociação com outro clube, antes do Chelsea fechar a negociação com outro clube. E o Vasco estaria disposto a aceitar as condições do Chelsea, por exemplo, o jogador atuar no Mundial Sub-20. Pelas informações dos colegas, o Palmeiras tem essa questão de liberar o jogador para o Mundial. O Vasco aceitaria tranquilamente uma cláusula de um retorno talvez no meio do ano aqui no Brasil, início da temporada europeia, se o jogador já tiver condição de ser inscrito lá no futebol inglês, se ele já tiver liberado para jogar na Inglaterra. E o Vasco aceitaria essas condições, que o Palmeiras hoje tem algumas restrições, né? E por isso a negociação ainda não saiu com o Palmeiras. Mauro, você falou outro dia no programa, achei interessante, né, que Palmeiras, Flamengo, hoje times numa boa condição financeira no futebol brasileiro, que você tem dúvida, né, se vale a pena aceitar algumas exigências para ter um jogador, né? O Andrei tem essas questões. Pode ser que no meio do ano ele tenha que sair, pode ser que tenha que jogar o Mundial Sub-20. Queria que você falasse sobre isso, né? Porque realmente eu fiquei pensando, é uma questão que o Palmeiras ele precisa do jogador, não precisa, ao mesmo tempo o banco do Palmeiras é muito questionado e o Andrei é um jogador muito bom. Como equilibrar essa questão, entender o que vale a pena e o que não vale? Pois eu acho assim, se você pega um clube numa situação de penúria, né? Aí o Chelsea chega e fala, ó, te empresto o jogador, as condições são essas aqui. O jogador vai ficar aí com vocês, mas se eu conseguir aqui a autorização para ele jogar futebol na Inglaterra, eu vou requisitá-lo na hora que eu quiser e você vai ficar aí quietinho, eu vou levar o jogador, que o jogador é meu. Ou seja, você será minha barriga de aluguel. Vou deixar o jogador aí só para ficar amadurecendo, jogando para ficar parado. Tá? Se o clube está na pindaíba, ele fala, pô, melhor ficar com esse cara aqui que é bom jogador durante um tempo do que nada, eu não tenho dinheiro, não tenho condição. No caso do Palmeiras, eu acho discutível porque o Palmeiras me parece um clube que tem condições de ir ao mercado e trazer jogadores que sejam dele, que não fiquem à mercê de interesses de terceiros, no caso do Chelsea. E eu falo isso com base no que aconteceu no Flamengo, que também não deveria fazer esse tipo de acordo e fez com o Kennedy. Como o Kennedy era reserva, ninguém ligou muito quando o Chelsea, na época o técnico ainda era o Thomas Tuchel, se não me engano. Sim. E ele teve a lesão do Chilwell, que é o lateral esquerdo da seleção da Inglaterra, titular e tudo mais, está machucado até hoje. E não tinha outro jogador para a posição, né? O Alonso, que depois saiu também, não estava machucado, só tinha um Alonso, algo assim. E aí ele pensou, certamente ele procurou entre todos os jogadores, o Chelsea tem vários jogadores emprestados pelo mundo, o Manchester City também, da base, jogadores que são contratados que às vezes nem jogam. O Pablo Mari foi assim, né? Foi contratado pelo Manchester City, nunca jogou pelo Manchester City. Estava no La Coruña. Estava emprestado ao La Coruña. Então eles têm um cardápio enorme. Então o técnico chega e fala, o que é que eu tenho de lateral esquerdo aí, ô bonitão? Aí o campeonense vai lá, puxa aquele banco de dados, aí aparece lateral esquerdo. Tem esse Kennedy, é verdade, jogou aqui. Jogou na Premier, jogou de ala. Então onde que ele está? Estava no Brasil, no Flamengo, manda voltar. E aí os caras chegam e mandam o pombo correr, ó, manda voltar o jogador. O Flamengo fala assim, senhor, seu Chelsea. Eu acho um absurdo. Imagine se o Kennedy fosse na época o que se transformou o Michael, que era o jogador de destaque do time. O Renato era o técnico na época, né? Imagina, se o Michael que fosse do Chelsea. Olha, o Michel vai embora e o Flamengo não ganha nada, o jogador é deles. Então, acho que essa situação, clubes como Palmeiras, Flamengo, deveriam evitar. Não sei quais são os detalhes do contrato. No mínimo, acho que o Palmeiras poderia colocar, Chelsea, beleza, eu vou ser aqui a barriga de aluguel do seu jogador, mas isso vai custar para você o seguinte, eu só libero esse menino no ano que vem. Se você conseguir, em junho, julho, autorização para ele jogar futebol na Inglaterra, que é o ideal para o Chelsea, né? Começo de temporada, ele faz pré-temporada com o pessoal, ele vai estar já um pouquinho mais velho e tal. Eu não libero, ele vai ficar comigo. Um ano ele é meu, ok? E até mais. E se eu quiser contratar, vamos estipular um valor. Deixa já no... E se eu quiser o jogador? E se ele virar o craque do time? Né? Aí você perde assim, porque o Palmeiras tem condições de fazer esse tipo de colocação. Ah, não, assim o Chelsea fala assim, eu não quero, então tá bom, vou buscar outro, eu posso comprar outro jogador, eu imagino que o Palmeiras tenha condições de fazê-lo. Acabou de vender aí o Danilo e o Hendrick, não tem dinheiro para contratar um jogador dele, então acho que essa é a diferença. Entendo um clube na pindaíba, todo respeito, fosse o Santos ia pensar o quê? Pô, para mim tá bom, não tenho grana, eu tô aqui numa situação difícil, eu vou aceitar. Se esse moleque jogar aqui 6 meses e me ajudar, já tirei uns pontinhos do brasileiro, mas o Palmeiras é outro patamar. Nesse momento, está na outra situação. É só isso que eu faço ressalva, com base no que aconteceu no Kennedy no Flamengo,
que ninguém sabia, não. Eles sabiam. O torcedor acho que não sabia que essa cláusula nunca é citada quando a notícia é dada, né? Ele foi pro Chelsea para ficar no banco, ele nem jogou. Ele nem jogou, quer dizer, foi assim, atrás e acabou. O que é assim uma... Eu acho muito achei que o Flamengo foi subserviente naquele momento, sabe? Aceitou um contrato subserviente. Quando o Chelsea quis, manda o jogador. Como ele era reserva, ele não jogou bem no Flamengo, não conseguiu, foi um período curto também, é verdade. Teve contusão, chegou bem fora de forma. Ninguém ligou. Até pensou, bom, alivia a folha de pagamento. Jogador caro, ganha muito bem. Mas e se ele fosse o destaque do time? Então, acho que esse é um ponto que... Acho que é legal de pensar nisso, porque essa situação vai se repetir eventualmente em outros momentos. Não só pelo Brexit, pelos obstáculos lá para o cara jogar no futebol inglês, desde que ele saiu da comunidade europeia, mas também em situações como a do Pablo Mari. O cara compra o jogador, não, esse não está pronto aqui. Vou emprestar para alguém. Vai emprestar para o Brasil, o cara é brasileiro, ou às vezes o cara é argentino, uruguai, fica lá pela América do Sul, deixa o cara, né, ganhar um pouquinho de ritmo e tal. E quando menos você espera, os caras levam o jogador. Acho que o time que tem boa condição financeira não deveria se submeter a esse tipo de coisa. Mas eu não conheço os detalhes. Se amanhã aparece, não, o Palmeiras se protegeu e o jogador não sai em 2023. Não, vai ter compensação financeira. Acho que não adianta. Para o Palmeiras, se ele for titular, se ele substituir o Danilo, e ele for titular e o Palmeiras estiver muito bem na temporada e ele titular absoluto, não tem dinheiro que pague. Vai pagar o quê? 1 milhão de euros? 2 milhões de euros? Vai ser muito mais que isso. Não vai ser, porque o jogador custou 14 e já é deles. Não vão pagar, não adianta, não resolve o problema do Palmeiras. Vai comprar outro Andrei com esse dinheiro? Não vai. Então, se o Palmeiras faz se protege, ele consegue se proteger, e amanhã fala, atenção torcedor, o jogador não sai até dezembro, mesmo que o Chelsea queira. Estamos protegidos aqui com uma cláusula contratual, assim. Parabéns. Aí é legal, bacana, eu acho que é isso. Acho que é altivez e saber fazer valer a sua condição econômica que permite, não que se dispute com o europeu, mas que você jogue duro com ele. É que nem o cara que vai vender o carro porque está devendo a todo mundo, vende por qualquer dinheiro. O cara que está vendendo o carro, mas que não está com dívida e tudo, ele vende pelo valor que ele acha. Nem que leve 6 meses a vender. Você não está com a faca no pescoço. O Palmeiras não tem faca no pescoço. Não precisa vender o carro. Então, acho que esse é um ponto que é importante, porque o que acontece? Geralmente, o olhar é sempre assim, o cara vem de graça. Nada na vida é de graça, gente. Nada é de graça. Você sempre tem alguma coisa ali que vem em troca. Ninguém é bonzinho a esse ponto. Vou pegar um jogador de 14 milhões de euros, vou mandar para o Brasil e eu não quero nada em troca. Eles querem o quê? Eles querem a barriga de aluguel. Como foi o Kennedy, não é nem barriga de aluguel, já é um jogador formado, né? Mas assim, um jogador que não estava sendo aproveitado. Alivia a folha de pagamento, dá ritmo de jogo. Se for útil amanhã, a gente traz de volta. Então é isso, é apenas isso. Como os clubes brasileiros também fazem com alguns jogadores que estouram idade e são emprestados a clubes menores. Sim, e acaba pedindo de volta. Vampeta, você como um jogador de meio campo que foi, como é que você analisa o Andrei como jogador? Que é muito questionado, né, da falta de um jogador, de um meio campista mesmo aqui no Brasil. Falta um cara como nas características de um Modric, de um Xavi, de um Iniesta, falando de característica, né? Não até onde o menino pode chegar, mas como é que você analisa o Andrei como jogador de futebol? Então, primeiro é a formação, né? Tem que se formar na base de jogadores de meio campo. Não, a Europa está fazendo agora. Jogadores de meio campo. O cara tem a função de marcar, da qualidade, chegar. E o Andrei tem isso, né? Foi a Série B do ano passado. Ele foi um dos muitos responsáveis pelo Vasco ter voltado à primeira divisão. Né? Ele tem um companheiro, vi agora o Sul-Americano Sub-20, que joga com ele desde o Marlon Gomes. Marlon Gomes também, que joga muito também. Você vê, o Andrei foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 ao lado do Vitor Roque, que é outra promessa aí, junto com o Hendrick, né? Dos jogadores apontados. E com certeza, isso tudo, staff, todo mundo que é vendido, ele é o capitão da seleção, ele vai querer jogar o Mundial. Ele vai querer jogar esse Mundial. Né? Perguntei até o modo em off aqui, porque falaram, se isso for verdade, é de uma incompetência muito grande do Vasco sendo SAF, né? Porque falou que se ele vem pro Palmeiras, né? Eu não sei qual é aí, quem discute lá, diretoria do Chelsea, diretoria do Palmeiras, staff, para jogar o Mundial e atingir a pontuação para poder jogar a Premier League e voltar para o Chelsea, o Vasco poderia ter repatriado o jogador e deixado o jogador jogar o Mundial. Se a pontuação... Sim. Não estou falando nem... não dá. É a pontuação da Libertadores, do Mundial, ele atinge para poder entrar na Premier League, lá no Campeonato Inglês. Mas se for só pelo Mundial... Era mais fácil o Vasco ter repatriado, vendeu, ter repatriado, deixar ele ir para o Mundial, tranquilo. Eu não sei qual é a pontuação, você estava até mais atento a isso, Bruno, depois que, né, saiu da Comunidade Europeia
a Inglaterra, tá no Brexit foi tem lá a saída. Com a Irlanda, tá tendo uma confusãozinha lá, viu, pai? Tá tendo, né? Estuda isso, né? Os islandeses, aí é a parte política, né? Faz bem. A parte política, né? A fronteira, como é que vai dividir, tem 2 Irlandas. Eu não sei qual é a boa e qual é a ruim. Não, mas é no futebol que eu tô falando. Eu sei que a ruim tirou a Itália da Copa do Mundo. A Irlanda horrível. Essa tirou a Itália. Itália. Empatou com a Irlanda do Norte. Né? Essa que não vai na Copa. Eu tenho um amigo que eu falo com ele direto. 86, eu tenho um irlandês aqui que ele me manda mensagem, eu vou lá no tradutor, joguei com Harry King lá. Ele me mandou mensagem com o Roberto Carlos, eu não falo inglês bem, aí eu fico no tradutor. O atacante, ele é da Irlanda boa. Eu sei que quando ele fala... jogou no Tottenham. Jogou no Tottenham, eu não entendi logo. Irlanda boa, que é o Eire. É o Eire. Que é a República da Irlanda, que é um país separado. A Irlanda do Norte pertence... E tem essa confusãozinha lá também no Brexit, né? Que com a saída da Inglaterra vai prejudicar a outra. Já um negócio geopolítico. Mas assim, eu tô falando assim, se o Vasco, se for isso, deixar o menino ir pro Mundial e ele atingiu a pontuação, o Vasco, sendo sabe, comeu mosca. Eu não sei qual é lá... se o Palmeiras vai ter que liberar tudo, eu sei que o cara joga muito. Sim. O Andrei joga muito. Resumindo tudo, o cara joga muito. Foi artilheiro e o Brasil tinha 2 edições que não ia pro Mundial. Sim. E não foi todos os titulares, hein? O Giovani não pôde... Um monte de gente não foi, né? Foram 10 jogadores que o Ramon convocou e não pôde ir. Mas eu sei que, resumindo, a bola dele é... E te fala mais quando os caras pagou, acho que foi 10 milhões de euros nele, 16, 14. Quando os caras veio que pagou que joga bem também, mas não é, até ele deve estar assustado que ele custou 100 milhões de euros, né? O argentino que foi pro Chelsea. O Enzo Fernandes. Ele deve estar assustado, falou, eu valei isso tudo. O jogador mais caro da Premier League da história foi ele. E o Andrei, eu acho que joga mais que ele. O Enzo ficou 6 meses no Benfica, metade da temporada e foi embora. Foi por ele deve estar assustado, que nem o Zidane uma vez ficou assustado. Vocês estão pagando isso por mim, o torneio vai de 20 de maio a 11 de junho. Né? Então significa que se ele atingir essa meta no torneio, o Chelsea pode chegar em junho e falar, olha, vai começar a temporada aqui, eu quero jogador. Esse que é o ponto que eu acho que o Palmeiras tem que se proteger. É um contrato. Né? Falar, não, só vai no ano que vem. Ele fecha a temporada brasileira, sul-americana, com o atleta. Eu acho que isso não vai ficar restrito à pontuação, vai ficar restrito num contrato que será feito entre o Chelsea, com o Vasco, com o Palmeiras, com quem for jogar o Andrei. Entendeu? Vai estar escrito isso aí, ó. O cara vem até dezembro, ele fica. Até outubro, até novembro, até dezembro ele fica. Então, isso aí não se restringe, na minha opinião, à pontuação. Quando chegar a pontuação, o Chelsea pode chamar de volta. Não, acho que não. Acho que vai ter um contrato firmado. Mas se tanto o Mundial como a Libertadores derem condição pro Andrei jogar a Premier League, eu acho que vai ficar aí a escolha do atleta. É o jogador que vai escolher. Entendeu? Ó, o Mundial me dá a opção. E a Libertadores me dá a opção também. Então, acho que o jogador vai escolher. Mas eu tô com você. Eu acho que o capitão do time ele vai querer disputar o Mundial. Ele vai querer disputar o Mundial. E se o Palmeiras acertar essa história com o Chelsea, ele será um grande reforço para o Palmeiras. Porque esse menino joga uma bola. Ele joga uma bola de gente grande. Esse moleque tem 20 anos, né, Bruno? O Andrei? Acho que tem até um pouco menos. Menos 18. Tem 18, 18 anos ainda. Não, tem mas 18, ele 18 joga anos, uma bola de gente grande. Ele tem uma personalidade dentro de campo espetacular. É um cara que marca gols. Se eu sou o Chelsea, eu compro o companheiro dele. Jogo junto desde os 11 anos, a dupla de volante. Faz 19 em maio. Eu acho que esse moleque na Europa, numa liga inglesa, no Chelsea, ele tem tudo para arrebentar. Vai jogar muita bola por lá. O Andrei ele vai fazer 19 anos no dia 3 de maio, dando a informação precisa, né? Então ele nem tem 19 tem, pô. É um garoto ainda muito jovem, né? O Andrei Santos, vamos ver se realmente vai chegar no Palmeiras. Gabriel Menino tá jogando bem. Ontem correu pra caramba, bicho. É o jogador que entrou no time titular aí com a saída do Danilo e tá jogando bem.